Lucas 24, 13. Vamos ficar em pé para lermos esse texto? Vamos. Nos diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho a uma aldeia chamada Emaús, e distava de Jerusalém 60 estádios. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos porque ela é viva e eficaz. E o teu Espírito ministre nos nossos corações, através da tua palavra, que possamos, ao compartilhar a tua palavra, sermos edificados, abençoados pelo Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor fala conosco de muitas maneiras, de muitas formas, e obrigado, porque ao falar conosco, o Senhor nos ensina, o Senhor nos confronta, o Senhor nos exorta, o Senhor nos abençoa. Nós te agradecemos por tua palavra, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Os discípulos no caminho de Emaús, um texto que você já deve ter lido, ouvido várias vezes, e certamente está aí no seu coração, na sua memória, tudo aquilo que esse texto, em algum momento da sua vida, te proporcionou. Nosso desejo, nossa oração é que hoje, algo ainda que você não percebeu, que você ainda não observou, que você possa ter nessa noite, através do compartilhar da palavra. O episódio bíblico que narra a respeito dos discípulos a caminho do povoado Emaús é precedido do mais importante fato histórico já acontecido. Alguém pode lembrar que aconteceu antes desse episódio narrado por Lucas? A ressurreição de Cristo. Sim, porque a ressurreição aconteceu antes do episódio. E vocês, obviamente, lendo o texto, vão entender. Alguns fatos aconteceram antes e são relevantes para analisarmos esse encontro. Por isso, vamos relembrá-los agora. Após a morte de Jesus, os discípulos fugiram. Um homem chamado José de Arimateia, do Supremo Conselho, um seguidor de Jesus, em segredo, pede o corpo de Jesus a Pilatos. Como era feito com todos os demais crucificados, aquele corpo teria que ser, de alguma maneira, sepultado, mas não havia para Jesus um sepulcro, um lugar. Então, José de Arimateia pede esta autorização para que pudesse providenciar um sepulcro, um sepultamento para Jesus. Para homens que eram ladrões, marginais,
homens que deviam a lei, enfim, muitos deles eram jogados numa vala comum. E talvez o corpo de Jesus fosse jogado ali atrás do Monte Calvário, chamado Caveira, mas aquele homem, José de Arimateia, garantiu que o sepultamento de Jesus seguisse os costumes judaicos. Era contra a lei judaica deixar um cadáver sem ser sepultado. Inclusive, antes que o sábado começasse, algumas mulheres queriam ter ido a poder embalsamar o corpo de Jesus, mas isso não foi possível porque já havia entrado no sábado. Elas não poderiam fazer mais nada no sábado. Então, elas voltariam no domingo. Com essa intenção. Mas quando chegaram lá, que elas presenciaram? Elas viram a pedra que fechava a entrada do túmulo fora do seu lugar ali, habitual. E ali sobre a pedra viram um anjo. Aquele anjo informou a elas de uma maneira muito categórica que elas não deveriam procurar ali entre os mortos aquele que vive. Então, aquela pedra foi removida de uma forma milagrosa, de dentro para fora. Mas Jesus não precisou da remoção da pedra para sair do túmulo. Porque Jesus também não tinha precisado abrir a porta para entrar na casa onde os discípulos estavam reunidos. Não é verdade? Então, aquele fato, aquela experiência foi marcante para as mulheres e elas voltaram para falar aos discípulos sobre isso. E eles foram, alguns deles foram, e chegando lá, realmente o corpo de Jesus não estava mais no túmulo, o túmulo estava vazio. A partir daí, Jesus começa a aparecer para os discípulos de várias maneiras. E aí então, é que nós chegamos a esse texto. Aqueles discípulos que estavam indo para Emaús, provavelmente não eram nenhum dos 12, né? Há menção de um deles, Cleopas. Alguns estudiosos dizem que poderia ser o irmão de José, esposo de Maria, portanto, tio de Jesus. Eles estavam indo na direção daquele povoado pequeno, quase que minúsculo, ali na região. E estavam muito tristes, muito desapontados. Lucas fala de 60 estádios, em torno de mais ou menos 12 quilômetros. Era a distância de Jerusalém a Emaús. E enquanto eles estão conversando, se aproxima um homem. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês nessa noite algumas coisas que acontecem aqui e são significativas para nós. A primeira delas é que Jesus se aproxima deles.
Vamos repetir? Jesus se aproxima. Se Jerusalém era o lugar para que os discípulos ficassem, e Jesus vai dizer isso mais tarde, de uma maneira muito clara e incisiva, fiquem em Jerusalém, estou dizendo, ele disse isso depois, mas se Jerusalém era esse lugar do testemunho da ressurreição de Jesus e daquilo que seria um momento especial na vida daquela igreja ainda embrionária, igreja primitiva, aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam na direção errada. Eles estavam se afastando de Jerusalém. Mas o texto diz que Jesus se aproximou deles. Meus irmãos, o texto vai nos dizer, e mais à frente nós vamos perceber isso, que os seus olhos, os olhos dos discípulos, estavam impedidos de reconhecer Jesus. Mas Jesus se aproximou. No primeiro momento, eles não reconheceriam Jesus, mas Jesus se aproximou. Eles estão se afastando de Jerusalém, mas Jesus se aproximou. Eu queria dizer a você com todas as letras que quando você se sente fragilizado, quando você se sente triste, frustrado, abatido, e a tendência que tem nas escolhas que faz é se afastar, Jesus se aproxima. Todas as vezes que você se afastou, foi Jesus quem se aproximou. Todas as vezes que o homem se afastou de Deus, foi de Deus a iniciativa de alcançar o homem. Tem sido assim ao longo dos anos com todos nós, indistintamente. Nós estamos aqui nesta noite porque Ele se aproximou. E quantas vezes, não poucas, Ele se aproximou de nós. Há algumas opiniões sobre os olhos deles fechados em não reconhecer a Cristo. A primeira é que o seu corpo poderia estar modificado de alguma maneira. Mas também nós podemos interpretar que não reconheceram o Mestre por estarem preocupados demais com os últimos acontecimentos. De fato, é possível que aqueles discípulos no caminho de Emaús estivessem tão frustrados que não conseguissem reconhecer a Cristo. Só que no momento em que eles reconhecem, mais tarde, eles vão voltar de maneira apressada para Jerusalém. E aqui, meus irmãos, eu preciso destacar isso. Todas as vezes que nós nos entristecemos por um motivo ou outro, nós nos afastamos. Quando nos sentimos frustrados, abatidos, há uma tendência em nós de querermos nos isolar, de querermos ficar quietos em um canto, de deixar a comunhão com os outros discípulos de Jesus. Talvez alguns de vocês já tenham passado por momentos assim, de uma tristeza na alma tão grande, e se afastaram. Se afastaram das pessoas, se afastaram de Jesus, se afastaram até da comunhão com o corpo de Cristo. Ali, quando Jesus se aproxima, Ele está intencionalmente
desejoso de realinhar o pensamento e o coração dos discípulos que estão indo para Emaús. Uma das coisas que nós precisamos também dizer é que nós não surpreendemos Jesus. Não há como pensar desta maneira. E também não há como pensar que faremos algo tão bom que o faça nos amar mais, ou que façamos algo tão ruim que o leve a nos amar menos. Não existe essa possibilidade. Ele sempre se aproxima, ele sempre nos acolhe. E aí então nós encontramos um outro momento. Ele se aproxima, mas ele deseja ouvi-los. O Jesus que aproxima é um Jesus que ouve a nossa alma. Ele está disposto a ouvir o nosso lamento. Mesmo que seja o lamento de pessoas que estão com expectativas equivocadas. Jesus perguntou a eles o que eles conversavam, como se não soubesse. Jesus, eles vão dizer, profeta poderoso. Eles começaram a falar sobre o que tinha acontecido. Eles estavam descrevendo de maneira triste aquele homem que eles tinham visto fazer milagres, curar, ensinar, falar com autoridade, agora estava morto. Eles disseram: você não sabe o que está acontecendo? O senhor é um estrangeiro, é um forasteiro que não está por dentro das notícias, das últimas notícias. Afinal de contas, a crucificação de Jesus foi pública. E ainda por cima haviam rumores da ressurreição, e esses rumores se espalhavam rapidamente. Os discípulos não eram os únicos tocados pela história, mas toda aquela nação naquele momento. Então Cleopas continuou falando sobre como esperavam que Jesus tivesse trazido a redenção para Israel. Olha a expectativa. O próprio Judas tinha essa expectativa de que Jesus os libertaria do jugo de Roma. Jesus veio sim para redimir Israel, mas não politicamente, não daquele jugo de Roma. A redenção trazida por Jesus foi espiritual, redimindo Israel da escravidão do pecado. E a conversa se segue. Mesmo que às vezes a sua expectativa seja equivocada, Jesus está interessado em ouvir você. Ele quer ouvir a sua voz. Mesmo conhecendo você, Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir a sua súplica, o seu lamento. Então, o Cristo de Deus, meu, seu, Ele se aproxima e Ele nos ouve. Ele se aproxima e tem disposição em nos ouvir. Um outro ponto que é importante compartilharmos nesta noite é que Jesus tocou o coração deles. E Jesus toca sempre o coração daqueles que estão dilacerados pela tristeza e pela angústia. E aqui, no decorrer da conversa, depois de expor tudo o que eles expuseram,
Jesus então vai tomar a palavra, Jesus vai trazer uma palavra, e aí haverá algo extraordinário acontecendo no coração deles. Sabe, minha gente, nós podemos ouvir muitas pessoas falando. Vocês agora estão aqui me ouvindo a minha voz. Alguns podem rejeitar aquilo que eu estou falando. É muito comum, às vezes, na vida, nós rejeitarmos algumas falas. As pessoas estão falando e nós não estamos ouvindo aquilo que estão falando. Nós não estamos dando ouvidos àquilo que as pessoas estão falando. Pode-se dar o caso, mas quando Jesus fala ao nosso coração, há algo muito especial dentro de nós que acontece. Porque é Jesus. Por isso é tão importante lermos Jesus, aprendermos de Jesus, porque as suas palavras são palavras de vida eterna. Quando Jesus falou para os discípulos de uma maneira mais exortativa, quando ele confrontou as pessoas que estavam ali, muitos foram embora. E Jesus deu liberdade aos seus discípulos de irem embora também. Ele disse: vocês querem ir embora? Então Pedro tomou a palavra, sempre Pedro, e ele disse: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, meus irmãos, há uma distinção clara quando Jesus fala. E agora, passou aquele primeiro momento do lamento, e eles agora começam a ouvir a palavra de Jesus, as palavras de Jesus, palavras de vida, palavras eternas. Não por acaso eles vão dizer mais tarde na casa: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Sim, porque ele falava. É diferente quando ele fala. O Jesus que aproxima, o Jesus que ouve, é o Jesus que fala. E quando ele fala, ele nos toca. Quando ele fala, ele nos emociona. Quando ele fala, é contagiante. Porque a sua fala é penetrante. Porque ele fala com autoridade. Nos versos 25 e 26 ele vai dizer: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Meus irmãos, parece que às vezes nós estamos na contramão, e precisamos de discernimento, porque aquilo que parece ser estranho, aquilo que parece nos entristecer, é aquilo que Deus realmente quer fazer. Quantas vezes na sua vida você passou por situações em que você não conseguia compreender? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? O Cristo que se aproxima tem tempo para ouvir o seu lamento, o seu choro, o resultado da sua tristeza, mas ele sempre vai ter uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra que vai queimar o seu coração, que vai arder em você. E ele vai ensinar você, porque ele nos ensina. O texto sagrado não traz detalhes, mas o escritor diz que ele começa falando de Moisés, fala dos profetas, ele vai fazendo uma exposição das escrituras, ele vai passando pelas promessas, ele vai passando pelas profecias, ele discorre sobre elas.
e afirma que o sofrimento do Cristo de Deus era necessário. Imagine só, agradaria o Pai. Foi aqui, nesse momento, que os seus corações queimaram. E eles vão deixar isso claro lá no verso 32. Na casa. Então, o Jesus que se aproxima é o Cristo que nos ouve e é aquele que nos fala. Há que se ter uma reação a isso. Sabe, meus irmãos, aquilo que Jesus fez por nós em sua obra vicária, espera de nós uma resposta. Espera uma resposta. E o que podemos responder, não com palavras, mas com a nossa própria vida, a Ele que se deu por nós, a Ele que se entregou por nós, a Ele que morre numa cruz como um maldito, como um malfeitor, nu naquela cruz. Então, a cruz de Cristo e o túmulo vazio esperam de nós uma resposta. O texto sagrado diz que quando eles chegaram na aldeia, Jesus fez como que ia passar adiante. Que detalhe interessante no texto. Porque eles vão entrar e Jesus está dando alguns passos como se fosse adiante, fosse embora. Meus irmãos, é interessante pensar que Jesus não se convida a entrar na casa de ninguém. Mas que deixa a cada um de nós, nos dá a liberdade de convidarmos. Aqueles discípulos disseram: fica conosco. Entra na nossa casa. Já está tarde. Me lembrei de uma canção antiga, né? Rogério deve lembrar. Rogério lembra de todas. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faze em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica. Fica conosco. Mesmo ainda, eles não tinham a certeza quando convidaram, mas, posto que não tivessem a certeza, já havia aquele reboliço em seus corações. As escamas não tinham caído, mas as emoções já estavam à flor da pele. Podemos nos emocionar, sim. E o Espírito de Deus é quem faz isso em nós. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem traz esse calor ao nosso coração, como que já dizendo: há algo errado aí, que eu preciso corrigir. Isso que você
está sentindo, a sua tristeza, a sua angústia, será trocada em breve por alegria, por contentamento. Há pouco falávamos sobre essa questão dos times que ganham e que perdem, das seleções que ganham e que perdem. Meus irmãos, em Cristo não há perda, em Cristo não há derrota, porque o seu Espírito age nos nossos corações, se move em nossas vidas, e certamente vai nos levar, vai nos convencer daquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser retirado, aquilo que precisa ser colocado. É Ele quem faz, é Ele quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Quantas vezes você se afastou de Deus? Quantas vezes você voltou? E eu posso afirmar que todas as vezes que você retornou, foi porque Ele agiu na sua vida, na minha vida. Não foi assim? Nós pensamos e falamos isso. Alguém aceitou a Jesus. Foi bem isso mesmo que aconteceu. Aconteceu algo antes. Aconteceu algo antes. Houve uma ação primeira de Deus em nossas vidas. Então agora, eles vão entrar em casa e vão entrar em casa com Ele. E não há como convidá-lo para entrar e ele ficar ali como um visitante apenas. Não, no momento em que ele entra, eles vão se assentar à mesa, eles vão comungar, eles vão comer, e Jesus partirá o pão, porque Jesus gosta de repartir o pão. Jesus é reconhecido no partir do pão. Aleluia. Ali, no partir do pão, os seus olhos se abrem. Lembramos da canção, né, que cantamos? E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Não é isso? Ali, no partir do pão, esse gesto de Jesus, ele é tão especial, ele fala tanto. Partiu o pão. Eu gosto da canção do meu amigo Jorge Camargo, lá dos Vencedores por Cristo, quando ele diz: vou tomar parte do pão, trigo, aliança de amor, massa onde cresce o louvor no forno do coração. Ali, no coração, o pão é partido e repartido. Quando Jesus parte o pão, Ele reparte a sua vida. A vida que só Ele pode dar. A vida que só Deus pode nos dar. O Jesus que aproxima, é o Jesus que nos ouve, é o Jesus que nos fala, e é o Jesus que nos modifica. Porque agora, quando as escamas caem dos seus olhos,
eles voltam correndo para Jerusalém. O texto diz: imediatamente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tive momentos na minha vida em que eu queria ficar lá num canto, isolado. Mas já tive tantos outros momentos, vivi tantos outros momentos em que, ao tocar o meu coração, o Espírito de Deus me levantou de uma maneira especial e me fez voltar, e me fez realinhar o meu caminho. E me realinhou com o propósito de Deus para a minha vida. Não por acaso, Jesus morreu por você, não apenas para te salvar, não apenas para te colocar na eternidade com Ele também, mas para que você aqui fosse impactado pela vida de Deus e fosse usado por Ele para impactar outros. Eles se levantaram, nós precisamos voltar. Jesus já tinha desaparecido diante dos olhos deles, e eles então voltam para Jerusalém para contar aos discípulos. Sabe por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra nas nossas vidas para que nós possamos dar testemunho do que Ele fez em nossas vidas. Não há como ficar parado num canto qualquer da nossa existência depois de termos tido um encontro real com Cristo. Algo acontece em nós. Há um mover de Deus nas nossas vidas que nos levanta. Mesmo que os nossos pensamentos tenham sido equivocados em relação a Ele, mesmo que tivéssemos esperado algo dEle que Ele não prometeu. Mesmo que tivéssemos sido enganados com falsas promessas. E os arraiais evangelicais estão cheios dessas promessas. Quanto é dito que Deus não disse? E as pessoas ficam frustradas porque acharam em algum momento que são algo que não são. Ah, meus irmãos, quando Jesus nos toca, nós compreendemos quem nós somos. Quando Isaías tem a visão da glória de Deus, ele fica perplexo, mas há algo muito significativo ali. Ele se vê na santidade de Deus, ele vê a sua pecaminosidade na santidade de Deus, ele vê a sua limitação na santidade de Deus, ele vê os seus lábios impuros. Ali, como diante de um espelho. Ah, meus irmãos, quando Jesus se aproxima, quando Jesus nos ouve, quando Jesus fala ao nosso coração, as escamas dos nossos olhos caem, como caíram na vida do apóstolo Paulo no caminho para Damasco, caminho errado. O caminho de Paulo era matar cristãos. E Deus ia dizer para ele com todas as letras, na experiência com o Cristo ressurreto, ali no caminho de Damasco: Paulo, você está andando errado, você está no caminho errado, você está me perseguindo. Importa que você agora seja perseguido. Porque você vai me servir. Os discípulos voltam para dar testemunho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não podemos ficar calados diante do fato real da obra vicária de Cristo em nossas vidas. Não há. Então concluo. Eles vão voltar para Jerusalém. Porque agora os seus olhos estão abertos e os seus corações aquecidos. Voltaram imediatamente, porque há um senso de urgência em dar testemunho do que vivenciaram com Cristo ressuscitado. Palavras de esperança lhes vêm ao coração e os seus lábios não podem calar. Tentaram calar os discípulos, lá em Jerusalém. Eles tomaram a palavra e disseram:
como podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos? Não podemos. Quando a cura do coração chega, o desejo de congregar volta. E aqui eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de comunhão, eu estou falando de mesa, eu estou falando de amizade, eu estou falando de pessoas diferentes, unidos pela obra de Cristo. Pessoas que são, numa linguagem vulgar, farinha do mesmo saco, mas que foram igualmente alcançados pela graça de Deus. Sem dúvida alguma, de todas as boas notícias da história, em todos os tempos, em todos os lugares, a maior delas é a que veio daquele túmulo vazio, em Jerusalém. Há um túmulo vazio em Jerusalém. Há um túmulo vazio em Jerusalém. Ali a vida venceu a morte. Ali a salvação e vida eterna. Meus irmãos, Cristo venceu a morte, pois Ele é a ressurreição e a vida. Hoje não pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, está vivo. A ressurreição de Cristo é, portanto, importante, evidente e impactante. Importante porque conclui a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Evidente porque é demonstrada por fatos e testemunhas. Mas é impactante porque tem alcançado ao longo dos anos milhares e centenas de milhares de pessoas com o seu poder avassalador de transformação. Feche os seus olhos, vamos orar. Quantas vezes, não poucas, nós estávamos indo na direção errada. Por causa de decepções, de frustrações, de tristezas as mais diversas. Injustiças. Quantas vezes uma palavra ruim, uma palavra mal dita, mal colocada, foi suficiente para nos afastar. Mas por quê? Se a obra de Cristo é maior que tudo isso, a obra de Cristo é maior do que a minha frustração, a obra de Cristo é maior do que a minha tristeza, a obra de Cristo é maior do que a decepção que eu tive na vida, a obra de Cristo é maior do que a minha história ruim. Porque se a obra de Cristo não fosse maior do que todas essas coisas, do que os nossos próprios pecados, como ela seria a obra de Cristo? Como ela seria perfeita aos olhos do Pai? Talvez você esteja aqui hoje precisando desse toque do Espírito em seu coração, em sua mente,
talvez os nossos olhos precisem ganhar uma nova visão. Porque por algum motivo estamos impedidos de ver aquilo que Deus está querendo fazer em nós e através de nós. Quero orar por você. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira. Se você está feliz com Ele, pelo que Ele fez na sua vida, agradeça a Ele. Se você está triste, angustiado, preocupado, se sente frustrado, deixa que Ele te toque. Diga a Ele: Senhor, toca a minha vida, toca no meu coração. Age na minha vida, Senhor, pelo Teu Espírito. Eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero o Senhor na casa da minha vida. Eu desejo que o Senhor entre. Eu desejo que o Senhor parta o pão. Porque eu quero comer contigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero mais do Senhor. Para além de um momento no culto, eu quero mais do Senhor. Quando eu sair daqui, eu quero mais do Senhor. Quando eu for para minha casa, eu quero mais do Senhor. Quando eu entrar no meu quarto, eu quero mais do Senhor. E durante toda a semana, caminhando na rua, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor quando eu for trabalhar. Eu quero mais do Senhor em todo o tempo. Fale com Ele. Ele está aqui. E se há algo que você precisa dizer para Ele, diga. Ele te ouve. O Deus que fala é o Deus que ouve. Ele te ouve. Ele te ouve. E quando você fala com Ele, o seu coração vai se tornando a boa terra para as preciosas sementes dele. E aí quando Ele vem e fala, as sementes caem na terra preparada pelo Espírito de Deus. Aí, o seu coração. Deus, nós te louvamos pela vida de cada um dos nossos queridos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando em casa. Te pedimos, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre eles. Deus, nós não sabemos o que vai no coração de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que conhece tudo sobre nós. Permita, Senhor, que nesse tempo em que vamos participar da mesa do Senhor, possamos nos alegrar na Tua presença, por podermos rememorar a nossa história de salvação. Que possamos, ó Deus, sermos renovados pelo Senhor. Nós te agradecemos, porque um dia o Senhor se aproximou de nós, e tantas outras vezes se aproximou, e quantas não poucas vezes nos ouviu, e tantas outras e muitas outras falou conosco. E quantas vezes partiu o pão
comungando conosco, a aliança de Deus em Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por ter feito o que o Senhor fez. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos convidar, por nos convencer. Muito obrigado, Deus, por nos amar tanto. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.